Olá, pessoal, bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês no nosso 17º episódio sobre o Diálogos da Reforma Tributária. Uma série em que estamos falando de um tema extremamente importante, né? Principalmente para esse período. Todos vocês sabem o momento em que nós estamos atravessando, um momento de muitas mudanças, um momento de insegurança para muitos contribuintes, né? Não só para os contribuintes, mas também para os entes federativos, né? Tanto muitos estados que ainda estão ali tentando se encontrar, muitos municípios principalmente. E hoje nós trazemos um tema de extrema importância, que é sobre os novos tributos, né? Tanto CBS quanto IBS nos regimes específicos. Então, aqui com vocês hoje, nós vamos falar sobre serviços de transportes, vamos falar sobre bares e restaurantes e vamos falar também sobre os serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos. Não posso deixar de agradecer, né, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Cefim São Paulo, todos que contribuem, né, com esses episódios, né, e com compartilhamento de informações de alto nível. Deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje. Aliás, deixa eu fazer a minha apresentação bem rápido. Eu sou Lucas Moraes, sou auditor fiscal do município de Goiânia, né, e estive ativamente aí no programa de assessoramento técnico da reforma tributária, né, e agora estamos aí trabalhando na regulamentação da reforma, também indicado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Muito trabalho, né, várias pessoas estamos desmiuçando esse tema, inclusive os que estão aqui com vocês agora, né? Estou muitíssimo bem acompanhado pela Tainá, Tainá Ramos, que é auditora fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju e também representante dos municípios no GT6, que trata de regimes específicos, no Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária. Tainá, obrigado pela sua presença, obrigado por abrilhantar ainda mais a nossa fala aqui hoje, tá? Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui também com um colega Rafael Câmara, que é auditor fiscal de receitas do estado do Pará, também representante da Comissão Técnica Permanente, né, no caso, representando o estado do Pará. Especialista em direito tributário e participou também ativamente do programa de assessoramento técnico à implementação da reforma tributária, né, trabalhando também na pauta que vamos falar aqui hoje, que é sobre regimes específicos. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui hoje também, né? Tenho certeza que vamos levar muitas informações para todos que estão aqui nos assistindo. E também estamos bem acompanhados pelo colega Fausto Santana, que é auditor fiscal e assessor especial da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e também representante de Minas Gerais na Comissão Técnica Permanente do Concefaz-Cotep, né? Especialista em Direito Tributário pela PUC de Minas Gerais. Então, estão apresentados todos que estarão com vocês. Aproveitem, né, o nosso episódio, né? Como dizer, eu acabei de apresentar, estamos com grandes especialistas, um dos maiores especialistas do Brasil. Então, aproveite, estou acompanhando aqui no chat as perguntas de vocês. Podem deixar perguntas que eu vou encaminhando aqui a cada um, né? E mais uma vez eu agradeço. Estou vendo aqui que tem bastante gente nos acompanhando. Então, mais uma vez eu agradeço, né, a participação de cada um de vocês. Bom, eu já falei um pouquinho aqui do nosso tema, né? Vamos falar sobre os regimes específicos. Aliás, falar de regimes específicos demandaria aí pelo menos uns 3 dias de episódio, né? E então nós acabamos limitando aqui a nossa fala, né? Segmentos importantes. Então vamos falar sobre bares e restaurantes. Vocês vão ver que o segmento de bares e restaurantes teve bastante mudanças, né? E as pessoas têm nos perguntado sobre isso e eu quero que os colegas que estão aqui falem um pouquinho. Vamos falar também sobre serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos, né? Sabemos também que a Lei Complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária, tem um capítulo específico, né, para serviços
de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos, né? Claro que isso vai impactar muita coisa aí no nosso mercado, para o contribuinte. E por fim, vamos falar também sobre transporte. Isso porque transporte também tem algumas regras específicas, né, aqui dentro da reforma tributária, né? E o transporte ele acaba ele é um serviço coringa, ele que está atrelado a quase tudo, de extrema importância, e por isso foi um dos escolhidos para a gente falar sobre esse, para a gente falar sobre esse, para a gente falar sobre esse assunto aqui, né? E se me permitam, deixa eu já começar aqui. A gente vou começar pelo Rafael, pode ser, Rafael? Vou começar Pode, pelo perfeitamente. Rafael, pode ser, Rafael? O Rafael, que é auditor fiscal do estado do Pará. Rafael, eu já queria te fazer algumas perguntas que eu estou sendo demandado aqui sobre bares e restaurantes, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que está abrangido por este regime específico de bares e restaurantes. Todos sabemos que temos ali as regras gerais da reforma tributária, que são muitas, né? E que agora nós vamos falar de algumas regras específicas para alguns segmentos, né? E o que está abrangido dentro de bares e restaurantes que faz com que essas atividades estejam dentro desse regime específico? Bares e restaurantes que Bom, fazem com que essas primeiramente, bom dia a atividades estejam todos. dentro desse Eu não regime. sei se meu áudio está em Bom, duplicidade, né? primeiramente, bom dia a todos. Ó, ele Eu não tá sei se meu ok? áudio está em dificuldade, Rafael. Pois é, eu acho que alguém está Ele está com ok? dois áudios aí. Rafael. Pois é, eu acho que alguém está com dois áudios aí. Olha só. Pois é, eu acho que alguém está com dois áudios aí. Olha só. Pois é, eu acho que alguém está com. Você quer passar para o outro painelista enquanto a gente resolve? Que vai ficar com. Rafael, você está com o YouTube aberto? Não, Em alguma... não, Rafael, você está com o YouTube aberto? não, Em alguma... não. Não está aberto o YouTube. Pode ser. Passa para o outro, a gente Deixa eu vai passar tentando aqui. resolver. Por favor. Está aberto o Tá YouTube. bom. Combinado. Já voltamos, Rafael, já voltamos. Então eu vou pular aqui, porque nós também precisamos falar muito sobre serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos. E aí eu já vou chamar a Tainá para falar com a gente, né? Que a Tainá que é especialista do assunto. E eu já vou te passar essa aqui, Tainá. Aqui, ó, quais são as principais regras do regime específico estabelecido pela lei complementar para os serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos? O que que fala a reforma tributária para essas atividades, Tainá? Conta para gente. Ah, vamos lá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse importante diálogo sobre a reforma tributária. Acredito que seja um momento crucial para entendermos os impactos, né, e desafios aí na implementação do IBS e da CBS. Espero que eu possa contribuir sobre a matéria, trazendo um pouquinho aí da experiência que foi adquirida na discussão técnica lá dos grupos de trabalho. Vamos lá, acho que inicialmente é importante destacar, antes de entrar nas regras específicas, o que a emenda constitucional 132 ela estabeleceu, né, para esses regimes específicos. Então, a emenda mesmo ela já definiu alguns elementos que poderiam ser tratados de uma forma diferente ao regime comum. Então, no caso dos serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, a emenda autorizou a lei complementar a prever algumas hipóteses de alteração nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento. E aí, nesse sentido, em relação às alíquotas, elas ficaram estabelecidas que seriam reduzidas em 40% em relação à alíquota padrão. Já em relação às regras de creditamento, é permitida a apropriação e utilização dos créditos nas aquisições de bens e serviços pelos fornecedores dos serviços de hotelaria, de parque de diversão e parques temáticos, mas é vedada a apropriação de crédito pelos adquirentes desses serviços. Então, os hotéis, parques, eles podem apropriar lá os créditos oriundos das suas aquisições, né, das operações anteriores ali, desenvolver o seu serviço, mas quem contratar ali posteriormente, o adquirente, ele já não vai poder apropriar o crédito. E aí,
por fim, ainda em relação a essas regrinhas, né, mais gerais, a lei complementar ela não menciona sobre a base de cálculo, não menciona alguma alteração, então a gente entende que se aplica a regra geral, então para esses serviços, continua aplicando ali o valor da operação. Meu som estava fechado aqui. Tainá, obrigado, tá? Mas deixa eu aprofundar um pouquinho aqui no tema, né? Todos nós sabemos que é essencial uma compreensão do conceito desses serviços, né? Qual é o conceito que a lei complementar trata como serviços de hotelaria, né? Para que a gente possa avaliar se determinada operação está sujeita ou não está sujeita a esse regime específico. Eu acredito que todos que estão assistindo já entendeu que estar no regime específico tem lá os seus benefícios, né? E um deles, redução de alíquota, que a Tainá acabou de falar para a gente. Então, eu acredito que nesse momento está todo mundo procurando assim, mas peraí, eu encaixo ou não encaixo? Está no conceito de hotelaria? Está no conceito de parque de diversão? Explique isso um pouquinho para a gente, Tainá. Com certeza, excelente pergunta. Acho que é extremamente essencial entender ali os conceitos estabelecidos para definir a aplicação do regime, né? E aí, dentro desse sentido aí, o que a lei complementar número 214 fala? Ela estabelece que se considera serviço de hotelaria o fornecimento de alojamento temporário e a prestação de outros serviços incluídos no valor cobrado pela hospedagem. E aí, dentro disso, mas o que seria, né, esse alojamento temporário? Ela menciona que esse alojamento temporário ele pode acontecer de diversas formas. Aí, no inciso primeiro, ela cita que pode ocorrer unidades de uso exclusivo dos hóspedes, então, estabelecimentos destinados a esse fim especificamente, aqueles estabelecimentos mais tradicionais, quando a gente pensa, por exemplo, no serviço de hotelaria, os hotéis e as pousadas. Então, ficaria ali nesse inciso primeiro. Mas ela vem também, no inciso segundo, e estende essa definição um pouquinho aos imóveis residenciais mobiliados, ainda que seja de uso não exclusivo dos hóspedes. E aí, vem mais um pouquinho, se a gente voltar, essa definição de serviço de hotelaria está lá no capítulo 7º. Mas se a gente voltar um pouquinho, para esclarecer a dúvida sobre os aluguéis de curta temporada, a lei complementar efetua uma importante equiparação no artigo 253, que fica ali na seção que trata das operações com bens imóveis. Por meio desse artigo, a 214 estabelece que a locação, cessão onerosa ou arrendamento de um bem imóvel residencial com período não superior a 90 dias ininterruptos serão tributados de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos serviços de hotelaria. Então, se ficou alguma dúvida ali, se for até 90 dias ininterruptos, segue as regras do serviço de hotelaria, lá do regime específico, ali que eu estou reduzindo em 40%. E aí, acho que essa equiparação, que vale ressaltar, foi fruto de bastante discussão ali no setor durante a elaboração da lei, seja quando a gente ainda estava elaborando ali as nuances do PLP 68, seja quando teve a discussão no Congresso, e aí depois teve algumas emendas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E aí, acho que muito impulsionado também pelos estabelecimentos ali tradicionais do setor formal de hotelaria, assim podemos dizer, né? E uma das grandes alegações é que essas outras formas de hospedagem, por não estarem sujeitas às mesmas regulamentações, aos mesmos custos operacionais, acabavam conseguindo ofertar hospedagens a um custo inferior, né? Na verdade, a um preço mais baixo, né, para o cliente ali, para a ponta. E aí acabava competindo de uma forma, digamos que desleal com o mercado formal de hotelaria. Essa era uma das grandes alegações. Então, a lei complementar ela vem e faz essa equiparação. E aí, por fim, só para finalizar ali a definição do que seria o serviço de hotelaria, ela ainda inclui no parágrafo único que a divisão do empreendimento em unidades de titularidade distinta não impede que o serviço seja considerado hotelaria, desde que a sua destinação funcional continue sendo exclusivamente a hospedagem. Então, os casos de multipropriedade também estão inclusos aqui no serviço de hotelaria. Tainá, muitíssimo obrigado. Me permita entrar aqui de palpiteiro, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo. Eu tenho um município aqui muito próximo, sou do município de Goiânia, né? Eu tenho um município aqui muito próximo, que é o município de Caldas Novas. Talvez muitos de vocês conhecem o município de Caldas Novas, né? Das Águas Quentes.
E ali tem um problema com a arrecadação de ISS, né? Isso porque foram aumentando a quantidade de hotéis que acabam não sendo hotéis no conceito que é posto pela Lei Complementar 116, né? Não entra no conceito de ISS. Isso porque é feito um empreendimento, são vendidas as unidades individuais, e ali pessoas físicas, ou por que não pessoas jurídicas, eles vão comprando esses imóveis e contrata-se uma empresa para fazer a administração, né? Ou seja, ele não é um hotel, é uma empresa de administração, e quem está alugando o imóvel também não é uma empresa da área de hotelaria. Às vezes, muitas das vezes, é uma pessoa física. E é exatamente esse ponto que eu quero jogar para um outro ponto da lei complementar que influencia aqui, né? Que é exatamente porque a pessoa física, a gente não está tratando só de pessoa jurídica. Nesse caso, a própria pessoa física, né? No caso de equiparação com locação de imóvel, mesmo que de forma temporária, aplica-se aqui as regras do serviço de hotelaria, né? E muitas pessoas físicas, em alguns casos, né? Nos casos que ela tem mais que 3 imóveis, e que ela tenha renda superior a 240 mil reais no ano calendário anterior, ela acaba entrando aqui também nesse conceito e, e sujeita a essas regras, né? Inclusive a pessoa física. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso também, Tainá. Estamos com. Perfeito, sim, com certeza. Acaba entrando, né? Essa foi uma definição que está ali, que define mais ou menos o que seria o modo habitual, o que caracteriza a atividade econômica ali do fornecedor, né? Então, a lei complementar ela vem, estabelece esses critérios e acaba atingindo também a pessoa física, sim. Então, engloba todas essas situações, desde que o fim, né, seja. Quando a gente percebe, acho que a ideia é sempre entender qual é a realidade daquele negócio ali, independente da forma. Então, se ali está sendo de fato ofertado um serviço de hotelaria que tem essas características, né, como desenvolvimento da atividade econômica, está dentro do regime e é isso. Excelente. Muitíssimo obrigado, Tainá. Deixa eu fazer mais perguntas aqui, inclusive de outros assuntos. Rafael, tá no jeito aí? Agora tá 100%. Agora tá. Excelente, Rafael. Então, o Rafael já fez a apresentação, né? Mas o Rafael é auditor fiscal de Receitas do Estado do Pará, né? E também trabalhou ativamente aqui conosco na reforma tributária. Rafael, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. E eu queria, Rafael, que você falasse, né? Eu não, né? O pessoal tá perguntando aqui, que você falasse um pouquinho para a gente sobre bares e restaurantes, né? O que está abrangido por esse regime específico de bares e restaurantes, né? Fecha esse conceito aí para a gente entender e quem está nos assistindo também ter essa compreensão. Bom, primeiramente, obrigado aí pela participação. Queria dizer que eu estou sempre disponível aí para o que precisar, com o maior prazer, tá? E entrando aqui no nosso assunto, tratando sobre regimes específicos, né, que nada mais são do que um tratamento diferente, né, para alguns setores. E dentro desses setores de bares e restaurantes, como a gente já tinha um tratamento diferenciado, né, pelo menos no âmbito dos estados, relativamente ao ICMS, até o Fausto pode confirmar, a gente precisou tratar de uma forma distinta, né? Então, o que está abrangido aqui por esse regime específico? São bares e restaurantes que fornecem o quê? Fornecem alimentação e fornecem bebidas. Então, essas duas atividades, né, fornecimento de alimentação, fornecimento de bebidas, está abrangido pelo regime específico. Agora, não é qualquer bebida, né? São bebidas não alcoólicas produzidas no estabelecimento. Então, a regra é você alcançar todas essas atividades, né, relacionadas com bares, restaurantes, lanchonetes, tudo que for similar a esse tipo de estabelecimento, né? Só que ele é um regime, como eu falei inicialmente, ele abrange bebidas não alcoólicas, ele é meio que híbrido, né? Então, assim, se você está dentro desse restaurante vendendo bebida alcoólica, a bebida alcoólica vai fazer parte do regime geral. Se você tem um estabelecimento que está vendendo para uma empresa e não para um consumidor final, porque o regime específico ele foi feito para tratar das operações que destinam ao consumidor final, aquele usuário que vai lá, consome e fim de papo, né? Quando você vende para a empresa, aí o tratamento é diferente, né? Porque esse regime específico, ele não permite, né? É o último artigo. Quais são os artigos que tratam desse regime? 273 até 276.
Então, lá no último artigo 276, ele fala que quem compra de bares e restaurantes submetido a esse regime específico não pode se creditar. Então, não serve para empresas que compram, né? Então, por exemplo, a empresa compra para alimentar seus funcionários dentro do horário de trabalho, né? Essa operação, ela dá direito a crédito, né? Quando a gente vê lá o artigo 57, que trata de bens de uso pessoal, ele exclui dessa tratativa esse alimento que está fornecido para os alimento e bebida, né? Fornecido para os seus funcionários. Então, a empresa que compra, ela vai ter o direito a crédito, né? Não vai ser considerado bem de uso e consumo pessoal. Então, quando é para a empresa, está fora do regime específico. Então, ele abrange as operações como abrangia antes, né, mas tratando de forma diferenciada, até porque a gente tem uma previsão de uma redução de alíquota também, e que não cabe para bebidas alcoólicas, né, que tem, inclusive, a incidência do imposto seletivo. Então, acho que essa primeira pergunta, a abrangência é essa, né, bebidas não alcoólicas e alimentação. Isso. Se me permite, Rafael, essa alimentação, ela tem que ser produzida pelo estabelecimento, né? Também não entra aquela produção, por exemplo, uma empresa que ela compra e revende, né? Por exemplo, produtos pré-fabricados, né? Isso também não entraria, né? Aliás, eu tô perguntando, tá, Rafael? Se eu Aham, sim. pudesse, Para se eu puder. revenda, né? Porque para revenda a gente está ainda participando das etapas econômicas, né? Então, naturalmente, geraria direito a crédito, e esse regime não dá direito a crédito, né? Então, é especificamente, como está no parágrafo primeiro do primeiro artigo, né, 273, ele fala que são alimentos e bebidas produzidos no estabelecimento, né? Então, o que não é produzido no estabelecimento, né, que tem uma escala industrial, já está abrangido aí pelo regime normal, de regime geral, né? Exatamente. Então, olha, você que está assistindo a gente, olha a riqueza de informações que está sendo trazida aqui pelo Rafael, um regime específico para bares e restaurantes, né? E o Rafael já acabou de dizer para a gente, o que é que entra no regime específico? Entra alimentação e bebidas, né, produzidas pelo estabelecimento e bebidas alcoólicas de jeito nenhum, não é isso, Rafael? Bebidas alcoólicas está fora, né? Ele tem um tratamento diferenciado, inclusive com imposto seletivo, é, e está fora, né? Inclusive alimentação destinada à empresa que queira se creditar, também está fora. Então é só Ex- aquele barzinho da esquina, o restaurante normal, a lanchonete, tudo que vai produzir para ser consumido no local, ou até que não seja consumido no local, mas que seja para consumo final. Isso, importante, né? Vamos lá, Rafael, e fala mais para a gente, né? Eu acho que ficou muito claro para todo mundo que está nos assistindo, o que que entra dentro desse regime específico, né? Mas o pessoal tá perguntando aqui, tá, mas eu entendi, eu estou no regime específico, mas e agora? Né? Muda alguma coisa na minha base de cálculo, na minha alíquota? O que que muda por eu estar dentro do regime específico, em especial sobre essa base de cálculo? Então, quando eu falo de base de cálculo, eu faço sempre um paralelo com o ICMS, né? Qual é a base de cálculo do ICMS? É tudo. Basicamente é tudo. Só que esse tudo para o IBS, CBS é diferente do tudo para o ICMS, né? Porque o ICMS é tudo, incluindo o próprio imposto. Agora a gente tem um tributo por fora. Então, como ele é por fora, o próprio imposto não entra e também não entra o seu siamês, né? IBS, CBS não entram na base de cálculo. Como a gente está numa fase de transição, vai entrar numa fase de transição, aqueles tributos que estão em vias de extinção também não entram na base de cálculo. IPI, obviamente, também não entra, né, porque não tem essa incidência, e não entra na base de cálculo também aquele faturamento decorrente do transporte da mercadoria, né, da entrega, e também da intermediação, quando esses faturamentos não passam pela empresa. Se passar pela empresa, obviamente entra na base de cálculo, mas sendo prestado por terceiros, né, ele não compõe a base de cálculo para o restaurante e o bar, né? Então, o bar vai ser tributado sobre unicamente o valor do alimento e da bebida não alcoólica. Acho que é isso. IPI, a base de cálculo é isso. Você tira os tributos que estão sendo extintos, o IPI, IBS, CBS e os serviços intermediados. Então, tirando isso,
a gente segue a regra do artigo 12. Artigo 12 é regra geral da base de cálculo, né? Aí praticamente tudo entra, com exceção do que está lá disposto no parágrafo segundo, eu acho, segundo que não integra. É uma base de cálculo, de certa forma, que inclui tudo. Ah, sim, ainda tem a gorjeta, né? A gorjeta, ela também não entra na base de cálculo, mas aí agora a gente colocou um condicionante, né? O condicionante é o quê? Desde que essa gorjeta seja integralmente repassada ao empregado, né? Então, ao garçom que está prestando o serviço, se ele receber integralmente aquilo, a gorjeta sai da base de cálculo, limitada a um máximo de 15%, né? Então, a gente tem esse limite aí que o estabelecimento pode deduzir atendido aquele condicionante inicial falado, né? E também, se tiver alguma constrição judicial desse valor, né, desses 15%, obviamente ele também vai sair da base de cálculo, referente à gorjeta, né? Ok, Rafael, muitíssimo obrigado. Aliás, muitíssimo obrigado. Não, tem uma pergunta aqui. Eu sei que a gente vai ter perguntas ao final, ô, Rafael, mas Uhum. eu quero aproveitar, né, que você conhece muito do assunto e já te perguntar. Aliás, eu vou começar com a problemática no ICMS, vou terminar na CBS e IBS. É um problema muito grande hoje no ICMS, uma discussão muito grande, alguns bares e restaurantes, né, que fazem a venda, e cada dia isso está mais comum, que fazem essa venda via aplicativo, né? Eu vou dar o exemplo aqui, Uber Eats, essas coisas, né? E no ICMS, acaba que tem uma certa problemática. Tiro da base de cálculo? Não tiro da base de cálculo, né? E estão me perguntando aqui, é possível, né, há previsão dentro da reforma tributária de que esse repasse para os aplicativos eles sejam excluídos da base de cálculo do CBS e da IBS? Sim, tá a previsão expressa. A previsão expressa eu posso até ler aqui, que está na minha frente. Olha, Excelente, excelente, Rafael. 274, inciso 2, né? Parágrafo único, inciso 2. Os valores não repassados aos bares e restaurantes do valor total do fornecimento de alimento e bebidas, cadê? Perdi aqui. Não repassado por plataforma digital. Então, ó, aquele valor que ficar com a plataforma digital não for repassado aos bares e restaurantes, ele sai da base de cálculo. E eu acabei esquecendo de falar uma coisa muito importante também. A alíquota, né? A alíquota, ela, como a gente sabe, né, os bares e restaurantes nos entes, né, nos estados, eles sofriam uma redução, né, um benefício em geral, né, uma alíquota de ICMS média entre 3 e 4%. E agora a gente vai ter a tributação indireta, né, totalizada na alíquota de referência, na alíquota padrão, desculpa, reduzida em 40%. Então você vai pagar 60% da alíquota padrão, o que é diferente daquele outro benefício, aquele outro regime favorecido, né, que você reduz 60%. Essa aqui não, essa aqui você reduz 40% e paga 60%. Então, uma redução menor, mas é já um favorecimento aqui para manutenção, porque a carga não era composta só de ICMS, né? Então ela tinha ainda tributação federal, né? E os outros encargos aí. Tá ótimo. Obrigado, Rafael, pelos esclarecimentos. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, né, deu para compreender várias mudanças, né? Só lembrando que tudo isso que o Rafael está falando são para bares e restaurantes, né? E lanchonetes, e se estende para lanchonetes, que estão abrangidos pelo regime específico. E o Rafael também falou aquilo que não entra. Então, essa redução de alíquota, por exemplo, não entra para bebida alcoólica, não é isso, Rafael? Porque a Uhum. bebida alcoólica não está no regime especial. Aquela venda que é feita não para consumo final, mas para revenda, né? Ela também não entra aqui dentro e não entra dentro da redução de alíquota, não entra dentro dessas regras. Não pode, se isso acontecer por aplicativo, é mais raro, né? Também não posso deduzir da base de cálculo. Todas as regras que o Rafael está trazendo é para aqueles bares e restaurantes e lanchonetes que se encaixam no conceito de bares e restaurantes aqui dentro, que é trazido pela Lei Complementar 214, que regulamenta a reforma tributária. Rafael, quer falar mais alguma coisa? Posso. Eu acho que é uma legislação bem curta aqui, são 4 artigos, né?
Então, assim, basicamente, são essas questões mesmo. Acho que foi abrangido aqui. Qualquer dúvida é só mandar para a gente aí que a gente complementa aí com um esclarecimento. Exatamente. E só lembrando que ao final, né, eu já estou fazendo aqui algumas perguntas prévias, mas ao final a gente vai receber as perguntas de vocês, vocês que estão nos assistindo pelo canal da Frente Nacional dos Prefeitos, né? Em qualquer outro canal, vocês nos escrever aqui, estamos acompanhando pelo canal da Cefim São Paulo, né? Também pode deixar aqui a sua pergunta e ao final a gente vai ter um tempo reservado para tá te respondendo, ou ao menos tentando, né? O que for possível. Tá? Me permitam agora, pessoal, falar com o Fausto. Tá por aí, Fausto? Fausto tá aqui. Tô aqui, bom dia. Tudo bem, Fausto? Bom dia. Né? Já apresentei o Fausto também, mas o Fausto, ele é auditor fiscal e assessor especial da Secretaria da Fazenda, de Minas Gerais, né? Então aqui nós temos a Tainá e o Rafael, e eu mesmo representante, não, o Rafael do estado também, né, o Rafael? Então eu e a Tainá dos municípios e o Fausto dos estados. Então estamos bem Tá equilibrado bem aqui na nossa equilibrado, né, Lucas? diálogo, né? Bem equilibrado. Exatamente. Então, o Fausto é da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e também tem trabalhado ativamente, né, diante da reforma tributária, membro da Comissão Técnica Permanente, né, pelo CONFAS, pela COTEP, né. E, Fausto, eu queria falar um pouquinho com você sobre serviços de transportes, assim como nos serviços de hotelaria, de parques de diversões, parques temáticos, que a Tainá já falou para a gente aqui, sobre bares e restaurantes, que o Rafael já detalhou aqui sobre esse conceito, o que que entra, o que que não entra, sobre base de cálculo, sobre todas as mudanças. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o serviço de transporte, quais são as principais regras deste regime específico para transporte? Quais são as regras que estão estabelecidas na lei complementar, principalmente para o transporte coletivo de passageiro? Quais são as alíquotas, regras de creditamento e tudo mais que você achar que é importante falar para quem está nos assistindo? Ok, maravilha. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui compartilhando esse encontro aqui com o Rafael Rataná, meus colegas, né? O Rafael, a gente tem um convívio mais próximo no Anacotep, em Brasília, né? A Tainá eu a conheci no seu desempenho, né? Seu brilhante desempenho lá no PAT RT, né? Da reforma tributária, e agora também estamos juntos nesse subgrupo, né? Trabalhando esses setores aí do regimes específicos de tributação. Se me permite, Lucas, eu gosto sempre para gerar mais entendimento sobre esse tema, é fazer uma certa digressão, partindo de um ambiente mais macro, né, mais abrangente, para depois chegar na lei complementar, que é onde há o detalhamento, só para a gente localizar o conjunto normativo e construir um entendimento razoável sobre essa matéria que é nova. Né? Nós estamos vivendo a história e construindo a história ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, a gente está participando dessa construção muito importante para o Brasil. Bom, na Constituição Federal, a emenda constitucional, no artigo 156A, que trata basicamente do IBS e replica na CBS, ele trata as normas gerais. A Tainá deu uma abordagem também sobre isso, trata das normas gerais de incidência desses novos tributos. Contudo, também o legislador constitucional derivado já pensou, já segregou, já separou, né, alguns grupos, alguns setores, algumas atividades que o legislador constitucional entendeu como sendo necessário para que tivessem um tratamento próprio, né? Um tratamento diferenciado, um tratamento específico, um tratamento ou favorecido, enfim, né? A própria legislador constitucional entendeu dessa necessidade. E aí já criou dois grandes grupos, né? Que são os tratamentos diferenciados de tributação e os regimes específicos, regimes diferenciados e regimes específicos. E, curiosamente, Lucas, o transporte coletivo de passageiros ele tem assento nos dois. Ele acabou tendo assento nos dois. É um setor privilegiado. Mas, enfim,
A Constituição já dá essa determinação e determina que a lei complementar faça aí a regulamentação. Na lei complementar, a lei complementar 214, 544 artigos, 23 anexos, 3 livros, né? O livro 1, que trata do IBS, são 8 títulos. O título que nos interessa é o título 5, que trata dos regimes específicos, e o título 4 também, que trata dos regimes diferenciados. A gente vai buscar ali as regras mais detalhadas, né, a regulamentação desses regimes, em especial aqui do meu tema, transporte coletivo de passageiros. No campo dos regimes específicos, lá no título 5, nós temos 10 capítulos, e o capítulo 7 é o que nos interessa, que fala lá sobre o regime específico de tributação para o setor de transporte coletivo de passageiros. Transporte de carga não teve tanta sorte, não conseguiu tanto olhar atento aí do legislador. Transporte de passageiros já teve, sim, graças a Deus, e isso é muito importante, porque é um setor muito tem muito impacto social, impacto econômico, impacto político, impacto tributário, e, portanto, mereceu, e eu acho que corretamente, uma atenção específica do legislador. Na Lei Complementar 214, o próprio legislador infraconstitucional já classifica que tipo de transporte nós temos, né? Que tipo de transporte a gente vai submeter a esse regime específico, para dar uma dimensão do objeto, né? Daquilo que será realmente tratado, né? Beneficiado não, porque não é um benefício fiscal, mas tratado dentro desse rol de normas de forma específica, separada da regra geral. E ali a gente tem modalidade de transporte, como rodoviário, ferroviário, hidroviário e o aéreo, né? Então, a própria lei já traz essas modalidades e ainda faz definições de que tipo de transporte. Por exemplo, o rodoviário, o hidroviário e o ferroviário seriam somente os deslocamentos, seja interestadual ou intermunicipal, né? Tirou o urbano para lá para o regime diferenciado, a gente vai falar depois. Então, assim, o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário interestadual e intermunicipal está lá no texto dos regimes diferenciados, na seção 3 do capítulo que trata dos regimes específicos. Além disso, o legislador corretamente ainda define o que é transporte interestadual, o que é transporte intermunicipal, o que é transporte rodoviário, o que é transporte ferroviário, hidroviário. Ele traz essas dimensões, deixando claro a dimensão desse tratamento, né? Para a gente conseguir enxergar claramente o contribuinte também, aonde ele vai se localizar, se ele estaria ali ou não, né? Cabe frisar que o transporte ferroviário e hidroviário recebeu ainda uma outra classificação ou requisito, ou seja, aquele prestado interestadualmente, intermunicipal e urbano, semi-urbano, metropolitano também está no regime específico. Veja que o transporte rodoviário urbano não está no regime específico, está lá no regime diferenciado. Mas o transporte ferroviário e hidroviário urbano, semi-urbano e metropolitano está no regime específico. Então, para ser mais sintético, meu tempo eu já consumi 7 minutos, essas são as principais conceitos, né? São 8 conceitos. Conceito de aéreo, eu não falei do aéreo, né? O transporte aéreo regional também está aqui inserido nos regimes específicos, né? E aqui tem uma característica, uma questão peculiar, que aparentemente o legislador teria cometido um engano, porque ele traz para o regime específico o transporte aéreo de carga, né? Nós estamos falando de transporte aéreo de passageiro, mas lá ele insere o transporte, e isso tem uma razão, não foi engano, né? A Constituição Federal, lá no artigo 156A, parágrafo 6º, inciso 4º, trata desses regimes que os colegas falaram, bares, restaurantes e hotéis, e também colocou lá a aviação regional. A aviação regional é um termo mais abrangente, não é meramente o transporte coletivo de passageiros no modal aéreo, é mais abrangente. E o legislador infraconstitucional, então, trouxe para esse capítulo aí o transporte, a aviação aérea, e separou o transporte aéreo de passageiros e o transporte aéreo de cargas dentro mesmo desse capítulo, porque eles têm similaridades em relação à carga tributária. Basicamente, é isso, a gente pode depois especificar aí com relação aos outros elementos dessa tributação. Ok, Lucas? Muitíssimo obrigado, Fausto. Eu acho que trouxe
uma abrangência muito bacana, né? Eu acho que para quem está nos assistindo, é importante essas diferenciações que foram feitas pela lei complementar, né? O que é um transporte de carga, o que é um transporte de passageiro, o que entra no regime especial, um transporte aéreo, um transporte interestadual, esses conceitos, eles são extremamente importantes para que a gente tenha uma compreensão adequada de todo esse regime específico, né, Fausto? Eu estou com o YouTube aberto aqui, eu estou vendo que nós estamos sendo acompanhados quase por pessoas do Brasil todo, né? Tá aqui conosco o João, que é de Arujá, São Paulo, também a Joseane, que é de Capivari, São Paulo, o Marcelo, que é da Prefeitura de Poa, também de São Paulo, né? A Camila, que é de Porto Seguro, na Bahia, a Cibele, que é fiscal de rendas, né, nossa colega de Itu, São Paulo, né? Então tem várias pessoas nos acompanhando aqui, tá? Então quero agradecer cada um de vocês pela pela participação, pela disponibilidade, principalmente parabenizá-los pelo interesse em estar atento a assuntos tão importantes, né? Que a gente vai passar aí. Eu digo que a próxima década é do tributário, né? Todo mundo vai ter um interesse muito grande, quer aprender tributário, e aqui nós estamos falando de assuntos muito especiais. Tainá, se me permite, eu queria voltar um pouquinho na Tainá, que algumas pessoas me perguntaram, a gente falou bastante de serviços de hotelaria, parques de diversões, né? Também parques temáticos, Tainá. E estão me pedindo aqui para você aprofundar um pouquinho, falar um pouco também de parques temáticos, né? A gente falou bastante de hotéis. Se você puder falar um pouquinho também desse segmento, embora eles estejam ali praticamente juntos, né, na lei complementar, você poderia falar. Eu acho que tem alguém aqui que ou é contador ou é dono de algum parque temático, Tainá. Por favor, fale isso para a gente. Com certeza, vamos lá. Os serviços dos parques de diversão, parques temáticos, né, eles estão dentro do regime específico ali aplicável aos serviços de hotelaria. A emenda constitucional ela já trouxe eles juntinhos lá, quando autorizou essa previsão de regime específico pela lei complementar, e a lei complementar tratou deles dentro da mesma seção. Então, em relação às regrinhas de base de cálculo, alíquota e regras de creditamento, são as mesmas do serviço de hotelaria. Então, a gente tem uma alíquota reduzida em 40%, a base de cálculo não menciona, então a gente aplica a regra geral, o valor da operação, e as regras de creditamento são as mesmas. Então, assim, os fornecedores desses serviços podem apropriar, utilizar os créditos oriundos das suas aquisições, mas os adquirentes desses serviços não podem efetuar apropriação de crédito. E aí, no que se refere ali na mesma linha do que foi estabelecido para o serviço de hotelaria, isso eu falo no sentido de tentar entender o que está dentro daquele regime, né? Quais operações são sujeitas, então qual é o conceito de parque de diversão e parques temáticos que a lei complementar ela traz. E aí, ela define mais ou menos assim, que se considera parques de diversão o estabelecimento ou empreendimento, seja ele permanente ou itinerante, cuja atividade essencial seja a disponibilização de atrações destinadas a entreter pessoas e fruídas presencialmente no local em que essas atrações elas são disponibilizadas. Embora a lei complementar estabeleça aí algumas diretrizes, o que se percebe, na verdade, é a definição de um conceito jurídico bem determinado, né? Fica assim um questionamento do que seria, de fato, atrações destinadas a entreter pessoas. Desse modo, eu acho que fica como um desafio aí para o regulamento estabelecer algumas diretrizes mais objetivas do que seria esse conceito, para que se possa definir de fato o que está sujeito ou não a esse regime específico. Então, ficou um conceito um pouco mais aberto aí. E já em relação ao conceito de parques temáticos, ele foi definido como um gênero mesmo de um conceito mais amplo, que seria o conceito de parques de diversão. Então, o parque temático ele é tratado pela legislação como um parque de diversão com inspiração em um tema histórico, um tema cultural, etnográfico, lúdico, ambiental. Então, ela traz, assim, algumas diretrizes, mas ainda carece de um pouco mais de esclarecimento. E a gente espera, acho que o desafio é trazer esse esclarecimento para entender de fato o que está abrangido, o que o regime específico engloba, não, lá no regulamento. Então, o desafio continua.
Muitíssimo obrigado, Tainá. Eu acho que a gente já está caminhando aqui para a nossa reta final, temos um pouco mais de 10 minutos. E eu queria relembrar a todos, né, que o regime específico, ele é muito mais amplo, né? A priori a gente está falando aqui de algumas atividades, né? Estamos falando de transporte, setor hoteleiro, estamos falando de bares e restaurantes. Mas dentro do título 5 lá, que abrange o artigo 172 ao artigo 307, nós temos outros regimes específicos que serão falados em outros episódios, né? Então, alguns outros colegas vão vir aqui falar para vocês sobre combustíveis, sobre serviços financeiros, isso é importantíssimo, planos de assistência à saúde, que não tratamos hoje, concurso de prognóstico, sobre bens imóveis, né? Aliás, eu recomendo todos vocês a darem uma lida, tá lá no artigo 250 ao artigo 270 da Lei Complementar 214, um monte de novidade lá tratando de bens imóveis, né? Em especial, porque a incidência do CBS e IBS sobre muitas operações com bens imóveis, hoje elas não têm a incidência do ICMS e do ISS, o que já, por si só, já é uma grande novidade, né? Mas lá nós temos redutor de ajuste, nós temos redutor social, nós temos regras específicas para incorporação, para parcelamento do solo, né? Também, dentro de regimes especiais, tem regras específicas para sociedades cooperativas, para agências de viagens e turismo, né? E vários outros regimes específicos e também alguns alguns regimes diferenciados, né? Deixa eu ver se aqui no chat nós temos algumas perguntas. Acredito que todas as perguntas elas já foram encaminhadas. Estou vendo que tem mais gente aqui, né, entrando aqui com a gente. A Sueli de Ouro Preto, de Minas Gerais, né? Então, quem está nos assistindo aí, fique à vontade, né, para enviar todas as suas perguntas, tá? Enquanto isso, nós temos aqui 10 minutos. Eu queria passar para a Tainá fazer suas considerações finais. Tainá, quiser abordar mais algum assunto, fique muito à vontade. Muito obrigada, Lucas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse encontro tão relevante, parabenizar também pela sua moderação, pela condução impecável. Acredito que é essencial a gente tentar estabelecer esse diálogo, tirar dúvidas que eventualmente surjam aí no meio do caminho. Acho que é sempre um prazer compartilhar as ideias e também aprender aqui com os colegas tão qualificados, né? E acho que a aplicação do que foi definido ali das nuances da reforma ainda exige muito de ajustes, uma consolidação de interpretações, e espaços como esse são essenciais para a gente aprofundar um pouquinho o entendimento e contribuir também para uma regulamentação mais justa, mais eficiente. Acho que fazer valer na prática o que de fato foi pensado, né, os principais pilares ali, e fazer com que esse novo sistema tributário se proponha, né, e seja executado da forma que ele foi pensado, né? Então, é isso. Eu agradeço também a todos que acompanharam e reforço que seguimos aí à disposição para avançarmos juntos nesse tema tão desafiador. Então, muito obrigada. Eu quem agradeço, Tainá, pela sua rica contribuição, mas não é que eu estou te pedindo, não, tá? Eu estou acompanhando aqui as perguntas e qualquer coisa eu te chamo e aí você nos acode aqui com as respostas, viu? Rafael, quer fazer suas considerações finais? Quer falar com o pessoal? Aproveitar aqui as considerações finais para dizer sobre a oportunidade que a gente tem aqui nesse detalhamento dos regimes específicos, porque permite ao profissional que trabalha nessa área, né, avaliar, né, qual regime que ele pode se beneficiar, o cliente dele vai se beneficiar, aplicando um regime específico, aplicando uma opção pelo regime simplificado, regime diferenciado simplificado, né, o que vale mais a pena? Então, assim, esse detalhamento permite que a gente possa fazer os cálculos, né? Incluir, excluir da base de cálculo, tudo isso, ver o que está dentro, o que está fora do regime regular e promover a satisfação aí do cliente, né? Com um planejamento aí adequado. E no mais, agradeço aí a atenção de todos, agradeço aí mais uma vez o convite, fico muito feliz de participar desses eventos e continuo à disposição, tanto para eventos quanto para dúvidas. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado, Rafael. Fausto,
Ok, Lucas. Obrigado pelo convite novamente, né? Eu acredito que somente com a discussão, né, o debate, a troca, né, de informações é que a gente vai conseguir compreender toda a dimensão desse novo modelo tributário, os seus reflexos, né, os seus efeitos, e a partir daí, dessa compreensão, ajudar, né, inclusive, na melhoria do modelo, que é sempre salutar, né? O modelo nunca é absoluto, sempre está em evolução, é dinâmico. Nós levamos 30, 40 anos aí para ajustar, né? Não precisamos ter mais um prazo tão grande assim para fazer as melhorias. E fico à disposição, sempre que possível, a gente estará presente sim, colaborando aqui. É um prazer, eu gosto muito desse tema, tanto de transporte como, né, da reforma tributária como um todo. Existe um debate acadêmico surgindo agora muito interessante para dizer se a nossa reforma, o nosso modelo é IVA ou não é IVA, se é um imposto, se é uma tributação sobre consumo ou se não é sobre consumo. Eu digo que não é nenhum e nem outro. Não é o IVA, porque não é sobre valor agregado, em hipótese alguma, não é o imposto sobre consumo, porque não é o selo taxa dos Estados Unidos, é o imposto sobre fornecimento de bens e serviços. É isso, simples assim, é o imposto sobre fornecimento de bens e serviços. Tá bom, Lucas? Obrigado e fico aí à disposição, tá bom? Abraço aos colegas que estavam aqui, que espero revê-los em breve. Tá bom. Obrigado, Fausto, eu agradeço. Aliás, eu tenho uma pergunta que eu vou jogar elas aqui. Uma pergunta, aliás, que foge até do nosso tema. E aí, quem se sentir à vontade para responder, nós sabemos que muitos que estão acompanhando nós aqui são profissionais, às vezes profissionais contábeis, né? Que eles vão se debruçar sobre a reforma tributária, que eles estão ansiosos ali por conhecimento, por conhecer todas essas novas regras. E nós sabemos também que aquele que sair na frente, né, que aprender isso antes, ele tem uma chance maior de sucesso, ele pode conquistar mais o mercado. Eu queria que um de vocês, bem rápido, desse uma dica para esse profissional, por onde começar, né? Qual a recomendação? Alguém fica à vontade para responder esse profissional com uma orientação quase um coach de carreiras, né? Alguém faça essa gentileza para falar para esse profissional. Eu sei que quem está nos assistindo aqui está ansioso por essa resposta. Posso tentar fazer uma fala rápida? Fique à vontade, fala. Primeiro, leia, não vá só pelo que você ouviu aí na internet, né, dos colegas, leia, cria a sua própria interpretação da legislação, né? Busque grandes autores, bons autores. A internet está muito poluída, meu caro Lucas. Tem muita gente falando sobre tudo e, às vezes, nem sempre é o conteúdo que a gente deveria ouvir e prestar atenção. Então, um conselho: leia e crie a sua própria interpretação e busque grandes autores, pessoas gabaritadas, como esse grupo aqui que está aqui, tá? É isso que eu teria que deixar como conselho. Se me permite também, eu posso tentar contribuir. Fique à vontade, Rafael, de grande valia. Eu acho que é uma legislação, apesar de o objetivo ter sido a simplificação, ela ainda é bastante complexa, né, em virtude de envolver vários entes, envolver várias tributações e vários tratamentos diferenciados. Eu acho que é interessante a pessoa ficar bem forte na parte geral e escolher um nicho, né? Ela escolhe um nicho e quanto mais especializada ela ficar dentro daquele nicho, né, mais ela vai ter essa capacidade de detalhar e mais ela vai ser contratada para esse fim, né? Então, acho que a especialização aqui, dado que são 541, se eu não me engano, artigos, mais o que vier da regulamentação por resolução, né? Que eu acredito que vai ser ainda mais artigos, né? Então, a especialização é o que eu recomendo, né? Veja aquilo que mais tem interesse dentro dos objetivos lá do seu estabelecimento para focar tanto na norma geral, que vai abranger tudo, quanto no nicho específico. Acho que assim é a forma mais eficiente. E conforme forem aparecendo novas demandas, aí sim, né? Ou contrata outros prestadores, né? Dado que agora vamos ter direito a crédito, né? Ou
faz mais alguma especialização dentro daquele tema específico. Tá ótimo. Olha, eu vou dar minha contribuição aqui também. Fica à vontade, Tainá. Mas eu acredito que seja isso aí na linha do que os colegas já falaram, né? Acho que é importante você tirar as suas próprias conclusões. Você lê a legislação, não só a Lei Complementar 214, mas a gente tem a base anterior, né? A emenda, entender o que a lei tratou ali, se foi da forma que foi proposta, se não foi. Entender, assim, os conceitos principais, os impostos que estão envolvidos, qual é a incidência, o que se aplica, não? Aqueles elementos fundamentais da regra matriz de incidência, acho que é o básico, né? Entender aquilo ali, acho que sem dúvida, para entender os pilares do que foi desenvolvido logo à frente. A Lei Complementar 214 é bem extensa, então eu acho que entender os conceitos fundamentais, base de cálculo, local da operação, nessa transferência da tributação da origem para o destino, o sujeito passivo. Então, esses elementos fundamentais, acho que é essencial você tirar suas próprias conclusões inicialmente, e aí tentar entender os materiais de colegas especialistas aí na área. E é isso. E depois vai dividindo por temas e tentando compreender e aplicar da melhor forma possível. E só lembrando a todos, né, que nós temos emenda constitucional e lei complementar. Está vindo por aí a regulamentação e está vindo por aí novas obrigações acessórias, está vindo por aí novo modelo de nota fiscal eletrônica, está vindo aí um novo formato de cadastro, né? Está vindo por aí cadastro imobiliário, a gente está falando muito do Sinter por aqui, né? Que é um sistema nacional geográfico, né? E o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Porque agora as operações imobiliárias, elas também estão sujeitas à incidência do CBS e IBS, né? Então, muita coisa nova para vir. Então, não deixa acumular tudo, não. Já começa por agora, né? Pessoal, estamos aqui com o nosso tempo, aliás, são exatamente 10 horas, né? Tínhamos previsão de 1 hora, já estamos com o nosso tempo aqui já em cima. Deixa eu partir para os encerramentos, né? Mais uma vez agradecer, principalmente vocês que estão aqui nos assistindo, que contribuíram, mandando aqui algumas perguntas, né? Algumas perguntas aqui de outros regimes específicos, né? Por exemplo, de operações imobiliárias. Teremos mais episódios, aliás, esse é o 17º episódio, teremos mais outros episódios vindo pela frente, colegas de outros estados, de outros municípios, estarão aqui para tirar as dúvidas de vocês, assim como nós estivemos aqui hoje, tá? Então vão acompanhando e enviando as perguntas, porque todos os episódios eles estão riquíssimos, cada um dentro do seu assunto. Agradeço, um agradecimento muito especial a você, Tainá, auditora de Aracaju, que esteve aqui contribuindo conosco, né? O Rafael, que é auditor do estado do Pará, e o Fausto, que é auditor fiscal do estado de Minas, né? Todos nós trabalhando ativamente, né, no programa de assessoramento técnico da reforma tributária, todos nós muito envolvidos com todo esse novo desenho, essas novas regras que são bastante complexas. Mas eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês, né, por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, mas muita gratidão a cada um de vocês. Agradeço também à Frente Nacional dos Prefeitos, a CEF em São Paulo, né, pela organização do evento. E no mais, deixo aqui, né, que estamos todos à disposição e unidos no mesmo propósito, né, que é um sistema tributário mais justo, um sistema tributário mais transparente, mais simples, né, embora nem sempre isso seja possível, tá bom? Então, muito obrigado, meus agradecimentos novamente a todos vocês, e nos encontramos nas discussões sobre reforma tributária por aí. Gratidão a todos.